Boa noite a todos. É com muito prazer que a gente está começando hoje o nosso 34º webinar do Hub da Gestão. Agradeço a presença de todos vocês e vamos fazer dessa noite uma noite de muita conversa, de uma noite de muita informação para a reflexão futura, que a gente vai estar tratando de um tema que eu diria que é um dos temas mais abordados dentro das dúvidas existentes no meio empresarial. Então, o nosso tema de hoje é: vale a pena montar um conselho consultivo? Por que a gente chegou nesse tema aí? Em primeiro lugar, a gente percebe as dificuldades que as pequenas e médias empresas têm na sua gestão devido à velocidade de transformação das coisas que estão acontecendo, e muitas vezes elas têm assim a necessidade de um aconselhamento maior para tomar decisões, para entender melhor o mundo que os cerca. Tá? Então, isso daí é uma coisa imprescindível para o sucesso do negócio, para a perenidade do negócio, e é o nosso foco, o nosso propósito como Hub da Gestão. E baseado nisso, a gente vai estar passando uma série de informações, insights, dentro do tema que a gente vai estar abordando, para trazer uma visão mais assertiva desse assunto para os gestores ou sócios de empresas, tá? Para que eles possam enxergar o futuro de uma forma mais consistente, de uma forma mais assertiva e em tomadas, no que diz respeito a tomadas de decisão. Então, antes de a gente começar a explorar tudo isso junto com vocês, eu vou estar chamando o Thomas aí, que é o nosso apoio, nosso anjo da guarda tecnológico aí, para dar algumas informações para vocês, algumas orientações para vocês, e depois a gente dá sequência. Então, Thomas, a bola está com você. Muito obrigado, Pedro. Boa noite a todos novamente. Então, sejam muito bem-vindos ao Zoom Webinar. Então, eu gostaria de passar alguns avisos com relação à ferramenta, né, que nós estamos utilizando, né? Então, dentro dessa ferramenta, se você, ao longo do assunto, se vocês tiverem algum insight, algumas dúvidas e gostariam de perguntar para os nossos palestrantes, por favor, utilizem a ferramenta que está aqui abaixo, que é o Q&A, né? Esse QIA, que seriam as perguntas e respostas, né? Então, essa ferramenta aqui é utilizada para a gente enviar nossas perguntas diretamente aos nossos palestrantes. Às vezes, alguns se equivocam e mandam aqui no bate-papo. O bate-papo, dependendo do assunto, começa a gerar muitas informações, só que o nosso palestrante ele ficou mais focado na ferramenta Q&A. Então, se você tiver dúvidas e gostaria de perguntar para os nossos palestrantes, por favor, utilizem a ferramenta QIA, tá? Então, e também lembrando que no final deste webinar, teremos uma pesquisa de satisfação, que seria algumas perguntas que a gente faz para os nossos convidados, né, para entender melhor como foi o webinar, como foi o desenvolvimento, e para a gente entender melhor assim, o que a gente precisa aprimorar. Então, a opinião de vocês é muito importante para a gente sempre estar aprimorando os próximos webinars. Legal, Thomas. Obrigado por projetar o slide, que para mim é sempre um slide de uma importância muito grande, que é nesse momento que a gente está falando dos nossos patrocinadores e parceiros, que eles sempre permitiram com que, através desse patrocínio, dessa parceria, o nosso propósito se tornasse possível. Então, os nossos patrocinadores e parceiros, eles são a Britec, que é uma fintech nacional, mas já atuando em 20 países, que é um orgulho dentro da tecnologia das fintechs brasileiras. A gente tem a Leveros também como patrocinadora, em que a Leveros está entre os top 5 de climatização aqui no Brasil, é uma das maiores empresas de climatização e agora também se tornando um componente, um parceiro importante dentro do terreno da energia solar. E, para complementar, a Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, que nos apoia dentro das nossas iniciativas e nos ajuda dentro do processo de divulgação dos nossos eventos. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores e parceiros por essa ajuda que nos dão permanentemente dentro para nós atingirmos o nosso propósito. Tá? E agora eu gostaria muito de falar do nosso palestrante, do Durval Jacinto,
que mais uma vez nos dá a honra de estar conosco, atendendo ao nosso convite. Ele é uma pessoa que tem um foco muito, muito forte em governança, um foco muito conhecido, de conhecimento em cima de conselhos, tem uma experiência como executivo assim brilhante na linha do tempo. Então, ele vai juntar tudo isso daí para explorar esse nosso tema de hoje, que é do Conselho Consultivo. Durval, se você puder se apresentar, agradeço. E obrigado por ter aceito o convite, tá bom? Você está sem som. Opa, desculpa. Boa noite a todos novamente. Agradeço, Pedro, o convite. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui no Hub da Gestão para falar desse assunto que hoje é tão recorrente, tão interessante do ponto de vista de qualquer organização, desde as pequenas até as grandes, né? E espero que a gente possa compartilhar aqui nessa noite algumas ideias, algumas sugestões, e muitas delas vêm dessa experiência que eu tenho de conviver com conselheiros, de escutar e participar de vários eventos com conselheiros, né? Então, vamos lá, estou à disposição para as suas perguntas. Legal. Bom, então agora vamos começar a entrar no tema propriamente dito. E assim, a gente sempre tem o propósito de criar o máximo de interação junto com as pessoas que estão nos acompanhando, e essa interação se dá de duas formas. A primeira delas, o Thomas já citou, que é através do Q&A, fazendo as perguntas que forem interessantes para vocês na linha do tempo aí do nosso evento, e a segunda delas, através de um processo de pesquisas em que a gente vai lançando uma série de informações, que as informações para a gente colher um pouco da sensibilidade com quem a gente está atuando dentro do nosso webinar. Então, aí eu estou chamando a primeira pesquisa, Thomas, por favor, se você puder projetar, e essa pesquisa tem como tema o que você conhece de conselhos consultivos. Aí a gente tem algumas opções, tá? E essas opções aí, vocês podem escolher qual que está mais de acordo com aquilo que vocês vivem. Maravilha, já temos os resultados aí. E aí, Thomas, deixa um pouquinho essa tela para mim aí, para explorar um pouco esse assunto, tá? Então, a gente tem o maior número de adesões aí a uma opção, de 43%. Temos um conselho de administração em nossa empresa, tá? Isso mostra já não só que essa parte de conselho, de governança, ela é bem explorada, como já explorada dentro de um princípio um pouco mais refinado, que é o conselho de administração, tá? Que é um passo seguinte a um conselho consultivo. Tá? Mas, de qualquer forma, é muito bom saber que a gente tem um público aí que tem uma visão bastante interessante sobre conselho de uma forma geral. E 29% falando que conhecem bem. Temos um conselho em nossa empresa, novamente, bem, é um conselho consultivo nesse caso aí, tá? A nossa empresa, então são 29%, mais uma vez. É muito bom que a gente tenha um público aí que já conhece esses assuntos, e é um motivo a mais a gente explorar o Q&A através do conhecimento que o Durval tem para aprofundar o máximo possível das informações existentes. E aí nós temos duas colocações a 14%, que falam que não temos conselho consultivo, e o outro que tem se falado nesse assunto, mas não de uma forma efetiva ainda para realizar para a criação do conselho. Mas, assim, novamente, para essas duas situações de 14% aí, é importante que vocês estejam aqui conosco para a gente passar o máximo de informação possível para vocês entenderem o que tem por trás de tudo isso. É muito importante esse entendimento, tá? Obrigado, Thomas. Agora, deixa eu fazer uma primeira pergunta só para a gente ficar na mesma página em relação a ela.
Durval, você pode falar um pouco para a gente o que significa um conselho consultivo? Bom, o Conselho Consultivo é um grupo de empresas formado para assessorar, de pessoas formadas para assessorar a diretoria e a assembleia de sócios da empresa. Em geral, são profissionais especializados, né? E como o próprio nome diz, ele é um órgão de consulta, ou seja, de orientação. Não tem a responsabilidade de tomada de decisão, né? E é muito interessante nessa pesquisa que a gente vê que 1/3 dos respondentes não tem esse conceito, ou não tem implementado e nem se discute, né? Agora, o que é o conselho consultivo? Existem algumas definições e conceitual, porque muitas organizações e aquelas que estão listadas em bolsa têm por obrigação ter um conselho de administração. E o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do qual eu atuo, participo de algumas comissões, ele vê esse conselho consultivo como uma alternativa transitória, ou seja, uma transição para que a empresa, uma empresa pequena, média, que é o nosso público aqui, possa implementar esse conselho, mas começando com as práticas de governança, começando com o conselho consultivo, que em muitas situações as atividades são similares. A diferença é que o conselho de administração ele é um poder decisório. O conselheiro de administração ele tem uma responsabilidade fiduciária na empresa. Então, ele é deliberativo, ele escolhe o CEO, ele aprova aquisições e orçamentos, enquanto que o conselho consultivo ele é de orientação. Por isso, em geral, ele é formado por especialistas, né? E nós sugerimos, né, que uma empresa familiar deva iniciar, como boa prática de governança, iniciar pelo conselho consultivo. Depois, essas empresas acabam pegando gosto e percebem que não há o risco do conselho tomar o controle da empresa, porque esse é um temor natural que o conselho ele vai mandar mais do que o acionista principal, mais do que o dono, no caso, uma empresa familiar. E não é bem o caso, porque o papel, principalmente do conselho consultivo, é de apoiar, de entrar com informação e orientação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ah, legal. E assim, quando a gente fala em conselho, obviamente, para que esse conselho exista, precisa ter conselheiros, certo? Então, Sim. dentro desse conceito, eu gostaria de entender um pouquinho, explorar um pouquinho esse lado, o que é ser um conselheiro, tá? Quais são as funções que ele tem e quais seriam as habilidades interessantes de um conselheiro ter, tá? Só para a gente fechar esse lado de quem compõe o conselho. Essa é uma pergunta muito importante. E quando a gente vai procurar no dicionário, no Ruais, por exemplo, ele define como conselheiro aquele que indica, orienta, recomenda, troca ideias, dá opinião e que se reúne para debater os assuntos para chegar num consenso. É exatamente isso que faz um conselheiro, né? Então, dentre os principais papéis, existem vários, que um conselheiro aí depende muito da organização da empresa, da estrutura, mas o conselheiro consultivo, o que ele faz? Ele traz reflexão sobre a estratégia do negócio. Então, é aquele que está pensando o negócio com um olhar de quem não está dentro da operação do dia a dia, né? Ele também discute e ajuda a preparar a sucessão do negócio, seja essa sucessão do ponto de vista da estrutura, né, do executivo, ou também de atualização do negócio. Em geral, os conselheiros consultivos trazem novas ideias para lançamento de novos produtos, para melhorar os produtos existentes e até para dar um direcionamento estratégico, né? E também tem uma função interessante que é cobrar dos executivos melhores resultados através dessa visão que traz o conselheiro consultivo. E uma forma de cobrar é também avaliar riscos dos negócios. Hoje tem muitas empresas, e eu conheço algumas que estão muito bem posicionadas, são até líderes no seu mercado, e tiveram uma história muito bonita de formação, nunca dependeram, digamos, de um conselho consultivo, mas que deixam de olhar riscos de produtos substitutos, de concorrentes que estão surgindo, e muitas dessas empresas acabam tendo problemas no futuro porque não avaliaram esses riscos, né? Então, é importante essa função do conselheiro de estar ajudando na definição de riscos, de mitigar riscos, né? E, de alguma forma, isso provoca, né, o futuro da empresa, quando vem alguém com algum questionamento, alguma pergunta, né?
e isso traz uma oxigenação de ideias para a organização, né? Então, qual que é o perfil desse conselheiro, né? Ele tem que ter habilidades estratégicas, habilidades de liderança, de comunicação e o pensamento crítico. É esse pensamento crítico que às vezes faz falta, porque se todo mundo no conselho fala a mesma coisa e todo mundo concorda com o acionista, com o sócio ou com o dono numa empresa familiar, não vai ter esse debate, né, de ideias. Então, o pensamento crítico é importante. Às vezes, o conselheiro consultivo ele tem que fazer perguntas difíceis, né? Agora, quais são as características de um perfil de um bom conselheiro? Bom, ele tem que ter uma reputação inconteste, ou seja, uma reputação ilibada, ele tem que ter independência financeira da empresa, ele não pode depender daquela remuneração, ele tem que ter visão estratégica, que a gente já falou, mas também capacidade de argumentação, de defender pontos de vista. Isso exige uma boa comunicação, exige um trabalho em equipe, e tem um dado muito importante que é a disponibilidade de tempo para a organização. A atuação do conselheiro consultivo não é só naquele momento que ele está em reunião com a empresa, ele tem que estar olhando a empresa, mesmo estando fora da organização. Então, hoje, o IBGC recomenda 3, 4 conselhos no máximo por conselheiro. O conselheiro tem que dedicar um tempo importante para a organização, senão ele não vai fazer bem esse seu papel, né? Porque ele também tem que saber interpretar relatórios, sejam de vendas, financeiro, de marketing. Ele tem que conhecer as boas práticas de governança e gestão de risco, né? E, obviamente, ele tem que conhecer muito bem qual é o negócio da empresa. Então, para você ser conselheiro consultivo numa empresa, você tem que entender do negócio da empresa, mesmo que você seja um conselheiro consultivo numa área mais genérica, como finanças e recursos humanos. Mas esses conselheiros têm que entender o negócio da empresa. Ah, muito legal. Acho que você deu uma explanação bem completa. Eu só vou me atrever a complementar ou ressaltar, você disse indiretamente isso, mas queria ressaltar que a partir do momento que alguma coisa em torno de 95% das empresas nacionais são empresas familiares, é muito importante, quando se cria essa figura do conselheiro dentro da empresa, é que ele saiba como ganhar a confiança do sócio dessa empresa aí, tá? Porque essas empresas familiares, elas lidam muito com essa situação de confiança, tanto que tem muitas que começam a criar conselhos convidando amigos, né? Se é um advogado, é um contador, alguma coisa do tipo, né? E para um conselheiro independente, ele tem que ter essa habilidade de se fazer entender na linguagem do dono dessa empresa e essa pessoa ganhar a confiança, ter confiança nessa pessoa que está assumindo esse papel de conselheiro independente, no caso que eu estou reforçando, tá? Mas, assim, super Exatamente. obrigado pela explicação, que com certeza foi muito mais completa que a minha, tá? Então, vamos em frente. E aí, tem uma pergunta, né? Quer dizer, a gente já falou do o que é um conselho consultivo, falamos da figura dos conselheiros, e assim, dentro de uma visão empresa, né? Por que implementar um conselho consultivo? Quer dizer, o que pode ser convincente ou pode ser adequado como uma tomada de decisão, uma visão adequada para se criar um conselho consultivo. Então, Pedro, existem muitas razões que as empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, buscam esse conselho consultivo. Uma delas é essa visão de crescimento, de inovação, essa visão de futuro. Outras razões estão dentro da própria estrutura da empresa. E, às vezes, o conselho consultivo atua como um elemento de integração ou de lidar com conflitos. Por exemplo, numa empresa familiar, em geral, essa função ela é dividida, existe aquela figura, muitas vezes, do pai ou da mãe, que é o líder da empresa, o fundador, e depois entram aí os filhos e outros parentes, né? Muitas vezes essa proximidade e até relações pessoais acabam gerando algum tipo de conflito, né? Por exemplo, o papel do pai, do marido, se confunde com o do empresário. Muitas vezes isso nas empresas geram disputas entre filhos, né? Eu tenho um amigo que é conselheiro consultivo e ele fala que ele atua muito como um psicólogo ali na relação do pai com o filho, que são os É dois bem isso, né? sócios da empresa, né?
Então, o conselheiro consultivo ele tem que ter essas habilidades, esses soft skills para poder lidar com isso, né? Agora, voltando à motivação da empresa, a empresa justamente ela vai formar isso porque ela quer buscar dar um refreshment, né? Trazer um ar novo, fazer coisas novas e buscar a inovação, né? Então, o conselho consultivo ele traz essa contribuição de profissionais independentes, né? E que eles devem ser escutados. Então, o conselheiro ele tem que saber ouvir, escutar todos os lados da empresa, o conselheiro consultivo, mas ele também tem que ser escutado. Se a empresa não está disposta a escutar um conselheiro, e eu conheço o caso de uma empresa que dispensou o conselheiro consultivo porque tudo que ele falava a empresa não aceitava. Então, tem que haver uma mudança na cultura dessa empresa para poder receber esse conselheiro consultivo, né? Então, tem até uma visão do presidente da Associação de Conselheiros do Brasil, que é o Carlos Alberto Ercolim, que ele diz que a criação do conselho consultivo representa um ponto de virada na história da organização, com uma gestão profissional. Tem alguns artigos até na internet que mostram experiências de cases de empresas que montaram um conselho consultivo, e às vezes no momento de muita dor, a empresa estava numa crise financeira e precisava de alguém para ajudá-la a sair dessa situação. E depois de 3 anos com esse trabalho, a empresa se tornou uma empresa muito mais rentável, com novos produtos, né? Porque o conselheiro consultivo ele estimula o debate, ele estimula boas práticas de governança e ele vem de fora sem um vínculo muito emocional com a empresa, com os demais, né? Porque muitas vezes essas empresas elas tomam decisão baseada no feeling, né? O feeling do dono. E isso é muito bom. Teve grandes empresas que nasceram pequenas e graças a esse espírito empreendedor e o feeling do dono, ela se tornou uma grande empresa. Mas o conselheiro consultivo traz uma visão um pouco mais profissional, baseado em informação. Então, é uma gestão, digamos, mais moderna, você trabalhar com um conselheiro consultivo. Muito legal. E agora, para a gente voltar a conversar um pouquinho com os participantes aí do nosso webinar, eu vou estar chamando o Thomas para apresentar a segunda pesquisa, em que o tópico é: você acredita que conselhos consultivos trazem benefícios? Aí eu gostaria que vocês dessem a opinião pessoal de vocês em relação a esse assunto, como que vocês sentem isso e o quanto vocês acreditam nisso. Muito bem, vamos lá. Então, 44% dos participantes colocaram que temos conselho consultivo e os benefícios são visíveis. Isso é muito importante, tá? 33% dizem temos conselho consultivo, mas não temos uma visão clara dos benefícios ou dos resultados alcançados. Isso não significa que eles não gerem resultados. Pode ser que a comunicação interna da empresa não deixe clara os avanços ou os benefícios que foram conquistados com essa atuação. E mais duas colocações de 11%, uma delas que não conhece o assunto, são super bem-vindos para participar desse evento aqui e aprender a conhecer alguma coisa desse assunto, e outros 11% dizendo que esse assunto nunca foi abordado na empresa. Olha, é uma razão para explorar o porquê que isso não acontece, é uma razão para tentar avaliar o quanto que essa empresa está precisando desse empurrão e começar a tratar desse assunto dentro da empresa para dar um empurrãozinho em relação a isso. Pode ser que demore um pouco para alguma coisa acontecer, mas ao menos tem gente falando sobre esse assunto já dentro da empresa. Então, agora vou estar fazendo uma pergunta assim, bem objetiva para o Durval, que a gente tratou no conceito de benefícios, tá? Então, Durval, dá para a gente explorar quais são efetivamente os benefícios que são alcançados por um conselho consultivo?
Claro que sim, Pedro, e eu vejo que só há vantagens, ou, na maior parte dos casos, há grandes vantagens, porque é relativamente fácil implementar, a relação custo-benefício é muito boa, e a empresa ela começa a ver coisas e a observar coisas que têm a ver com governança, com o próprio ESG, que muitas vezes essa visão não é trabalhada dentro da empresa, né? Mas a gente pode elencar aqui alguns benefícios, né? Um deles que é muito importante é a diversidade de opinião. Em geral, ela é franca e objetiva, ou seja, o conselheiro tem que trazer essa opinião e essa opinião diversa. Outro é a independência. O conselheiro consultivo, ele não depende da empresa, ele não depende muitas vezes daquela bonificação que a empresa pode dar em função do resultado. Então, ele tem mais independência para ter uma visão, esse papel crítico que eu mencionei. Uma outra coisa importante é a inovação. O conselheiro consultivo ele tem que trazer essa visão de inovação dentro da sua área de experiência, seja finanças, recursos humanos, tecnologia, né? E um nível de profissionalização, que a empresa talvez não tenha como vislumbrar isso de imediato, como que o conselheiro vai trazer essa profissionalização. Mas muitas vezes o conselheiro vai olhar dentro da organização e dizer, olha, porque essa área trabalha dessa maneira, como é que você pode ter a área mais profissionalizada, como treinar alguns funcionários. Então, o conselheiro ele tem que estar atento a todos esses movimentos. E o custo, que, como eu disse, é baixo, tem algumas situações até que é o custo zero, apesar de que eu não recomendo conselheiros consultivos que estejam na empresa sem nenhuma remuneração por longo tempo. Eu acho que para começar, para uma fase experimental, é até possível se trabalhar sem nenhum custo. A própria CT faz esse trabalho de levar para pequenas e médias empresas alguns conselheiros formados dentro dos cursos da CT, mas eu acho que a empresa tem que pensar nisso e valorizar esse trabalho, né? Então, acho que É essas muito são bom. as principais Olha, vantagens. se eu não errei na conta, você apresentou 5 benefícios, tá? E eu acho que é muito importante que a gente tenha uma visão muito clara desses benefícios aí. Então, eu vou até pedir para você detalhar cada um deles, tá? Começando pela diversidade de opinião, tá? Porque a gente fala tanto em diversidade no mundo de hoje, tá? Que acho que é muito importante a gente entender esse conceito de diversidade de opinião. Muitas vezes, quando a gente fala em diversidade, a gente associa com diversidade de raça, de gênero, Isso. de idade, né, de geração, mas mesmo dentro de um mesmo perfil de conselheiros, é importante que tenha também pessoas com opiniões diversas. E eu já tive a oportunidade de vivenciar essas situações onde pessoas que têm a mesma formação, a mesma experiência, mas que têm opiniões diversas sobre determinados pontos. Então, é claro que se o conselho consultivo consegue agregar pessoas de diversidade, de gênero, de raça, porque nós ainda temos, principalmente nos conselhos de administração, que são medidos através de pesquisas, uma participação em torno de 20% de mulheres. Países como a Colômbia, por exemplo, tem até uma participação maior de diversidade. Mas, dentro dessa ideia de diversidade de opinião, e, em geral, essas pessoas de diversidade podem trazer opiniões diversas, elas vão trazer para a empresa uma perspectiva diferente, vai olhar diferente em cima do produto, em cima da própria gestão. A diversidade também de opinião traz criatividade, traz a ideia de inovação, né? Soluções inovadoras. E traz uma outra perspectiva interessante, que é a redução de risco. Quando você tem diversidade de opinião, tem pessoas que olham o risco, às vezes um consegue ver o risco numa ação, o outro não vê. Por exemplo, na questão de regulação, na questão de risco reputacional, na questão do uso de tecnologia, redes sociais. Então, essa diversidade de visão, de experiência e de opinião, ela vai ajudar nessa redução de risco, porque vai facilitar a identificação dos riscos, né? E representatividade, que é muito importante. Hoje se fala muito de mudança na cultura das empresas. Então, quando você tem diversidade de opinião e de formação desses conselheiros, você vai trazer uma representatividade maior. Em geral, por exemplo, empresas que têm mais mulheres em conselho acabam ampliando a quantidade de mulheres dentro da organização, nas suas diversas áreas, né? E um outro ponto importante é a capacidade de resolução de conflitos. Quando você tem membros com diferentes pontos de vista,
eles podem atuar mais como mediador, é mais fácil você trabalhar essa mediação. Às vezes pode até gerar um pouco mais de conflito quando há muita diversidade de opinião, mas é no debate, e aí entra o papel do conselho consultivo, é nesse debate, na busca de algo comum, é que a empresa vai prosperar, vai crescer e vai buscar encontrar essa inovação. Nossa, muito bom, Durval. Acho que ficou bastante claro, tá? E agora, pensando na figura do membro independente, assim, como que a gente consegue explicar os benefícios de termos membros independentes dentro do Conselho? Então, eu acho que é crucial você ter esse membro independente para o bom funcionamento. Você citou no princípio, Pedro, que às vezes o conselho é formado por um amigo, por um advogado, um contador, Isso. alguém conhecido, né? Mas quando você tem pessoas independentes, independentes significam que não têm uma relação direta, não são fornecedores, nunca trabalharam na organização, não são da família investidora, você trata melhor, evita menos conflito de interesse, né? Então, o objetivo do conselho é garantir a sustentabilidade ou a perenidade, né, para usar um termo financeiro, do negócio, né? E você consegue também, nessa independência, ter uma governança mais eficiente. A governança se entende pelos princípios de governança, como transparência, equidade, prestação de contas, integridade. Em geral, o conselheiro independente tem essa capacidade. Ele também tem uma avaliação mais imparcial do negócio, das decisões, porque às vezes o conselho propõe decisões difíceis para a empresa. Então, não há uma relação muitas vezes emocional com os colaboradores da empresa ou com a família empresária, né? E pode prever também, essa independência pode prever rupturas que podem ocorrer dentro da empresa. Como eu falei, essa capacidade de mediar, né, de não estar nem de um lado nem do outro dentro da empresa, porque muitas vezes as pessoas buscam aliados dentro da organização e geram conflitos, né? Então, o conselheiro independente, por não estar aliado a nenhum desses lados dentro de um conflito, ele tem essa capacidade. E uma certa sensibilidade para buscar esse equilíbrio, essa serenidade, né? Então, a independência é fundamental para o conselho. Se o conselheiro tiver algum conflito de interesse, ele não deve participar daquela empresa, daquele conselho. Então, isso é uma recomendação também muito importante, né? Muito bom. E assim, dentro dessa figura da independência, eu sempre me lembro daquela história do conselheiro que é amigo do dono, ou de longa data, ou tem uma relação de intimidade com o dono muito grande, então fica aquela sensação de siga o chefe, né? Então, o chefe quer alguma coisa, não, vamos fazer nessa direção, tá? Enquanto que a figura do conselheiro independente ele ganha muita força nessas horas aí, porque ele também pratica a diversidade de pensamento, se descolando daquele que é o sócio da empresa, se for o caso. Não tem nada contra ser, assim, aderente àquilo que um sócio acredite que é importante. Agora, é importante que isso daí seja considerado, seja avaliado de uma forma correta. Então, aí, o conselheiro independente ele pode até ser aderente a essas ideias, mas quando ele não for, ele precisa ter novamente a capacidade, a habilidade de tratar desse assunto junto com essa esfera aí decisória da empresa através da figura do sócio, né? Então, toda esse desenho que você apresentou, acho que mostra a importância que tudo isso daí tem. E em relação ao benefício do membro inovador, tá? Fala um pouquinho disso para a gente. Então, inovação é algo que se fala muito nas organizações. Eu gosto da definição de inovação, que diz que inovação é você transformar novas ideias em valor. E o que é esse valor? Pode ser performance financeira, pode ser melhor performance operacional, pode ser reconhecimento dos clientes e até premiação. Então, a inovação ela não deve ser o foco do negócio, mas um meio para fazer essa transformação. E a inovação não se faz só com tecnologia. Muitas vezes as empresas pensam que adotar uma nova tecnologia, colocar um novo sistema é inovação. Inovação se faz com três pilares que são basilares, que é a cultura da empresa. A empresa tem que estar aberta a essa cultura de inovação. A estratégia do negócio, não adianta você querer implementar algo inovador, porque está na moda, por exemplo, agora, inteligência artificial, se isso não estiver dentro da estratégia do seu negócio.
e os processos que serão necessários para implementar a inovação. Então, o conselheiro consultivo, ele desempenha um papel importante para levar para dentro da empresa essa visão de inovação, que pode ser uma visão estratégica de longo prazo, por exemplo, como vai ser o futuro da empresa, que produtos você pensa que a sua empresa terá no futuro. Então, o conselheiro consultivo ele tem que fazer perguntas para chegar a um bom termo de inovação, né? E essas perguntas levam muitas vezes a uma reflexão dentro da empresa sobre uma perspectiva de futuro. E muitas vezes essa discussão gera ideias novas, né? Gera ideias que são valiosas, que vêm dentro do conselho e até dentro da própria organização, mas que ninguém deu atenção, né? Então, o conselheiro, como ele não está no dia a dia da operação da empresa, ele tem muito mais capacidade de estar analisando esse contexto de inovação. E olhar também o mercado, o que a empresa precisa fazer para se adaptar. Hoje, as coisas mudam muito rápido, né? A concorrência muda muito rápido, o mercado muda muito rápido. Então, é preciso estar inovando sempre, né? E muitas vezes essa inovação requer um pouco de transformação digital. Aí entra a importância do conselheiro consultivo conhecer um pouco também de novas tecnologias, né? Hoje, por exemplo, há uma demanda muito grande para que os conselheiros conheçam sobre a tecnologia do momento, que é a inteligência artificial, né? Então, quando o conselheiro leva toda essa discussão, ele está trazendo uma mudança na cultura da empresa para a empresa se tornar mais inovadora, né? E muitas vezes esse conselheiro consultivo ele desafia algumas convicções dos líderes, né? Ele gera novas hipóteses, mostra novos caminhos. Então, ele tem que ter essa habilidade de escutar, de comunicar-se, mas com esse ar de inovação, de desafio, de colocar sobre a mesa algumas questões que a empresa tem que decidir. Então, muitas vezes, o conselheiro consultivo ele ajuda o C-level da empresa a pensar fora da caixa, porque essas pessoas que estão na operação do dia a dia, às vezes, não têm tempo para pensar isso, né? Como ele não participa do dia a dia, ele tem essa possibilidade. E ele acaba criando com isso um ambiente de inovação, né? Porque muitas vezes ele coloca uma pulga atrás da orelha da direção da empresa quando ele vem com alguma sugestão que pode parecer disruptiva demais, ou que a empresa nunca pensou nisso, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, um CEO que faz com a sua equipe, com a diretoria da empresa, uma reunião uma vez por semana, por exemplo, às 11 horas da manhã, toda quarta-feira. E nessa reunião eles vão discutir esse tema, se faz brainstorm e tal. Mas muitas vezes esse tema é discutido naquela reunião e só volta a tomar o tema na próxima reunião, ou não, a equipe acaba não trabalhando em cima das ideias que foram ali discutidas, né? Então, muitas vezes a inovação demora para avançar. Outras empresas fazem, por exemplo, se é chamado de retiro de inovação. Você vai para um hotel, para um lugar muito agradável, passar um final de semana para discutir. E ali, sem dúvida, num ambiente de menos estresse, sem preocupação, a empresa consegue refletir, fazer análise sobre o seu papel, sobre a situação. Mas também é preciso alguém que esteja acompanhando isso, que esteja, de alguma maneira, instigando a empresa a continuar nessa agenda, né? Então, muitas vezes, as questões que o Conselho Consultivo traz são questões até simples, né? Mas que gera essa reflexão para diminuir incertezas e todas as dificuldades que a empresa pode ter e esse olhar para o futuro, né? É claro que, para isso, o conselheiro consultivo ele precisa ter bagagem de vida, ele precisa ter experiência, ele precisa ter um pouco de cabelos brancos aqui, como os meus, no sentido de já ter vivido em várias empresas. Isso não significa que um jovem, uma pessoa mais jovem, não possa ser conselheiro, mas ela tem que ter uma experiência na sua área, ela tem que ter alguma bagagem, ainda que seja jovens, né? Porque muitas vezes a gente é treinado, né, para elaborar respostas rápidas a pequenos problemas. Quando você traz algo um pouco mais complexo, ainda que com perguntas simples, mas uma resposta complexa, aí gera um desconforto, né? E quando a empresa sai dessa zona de conforto é que aparece o espaço para a inovação, né? Então, isso é E muito quando a gente importante. desculpa te interromper, mas Não, assim, qual a correlação que existe entre essa figura da inovação e essa necessidade do benefício da especialização de profissionais? Tem alguma correlação com isso daí? Daria para você explicar um pouquinho esse lado da especialização e o quanto
que está ligado com essa figura da inovação? Se é uma consequência da inovação ou é um conjunto que pode andar de uma forma harmoniosa? Então, quando a gente pensa num conselho consultivo, diferente do conselho de administração, é importante que você tenha diversidade de experiência. Então, muitas empresas trazem um ou dois profissionais, por exemplo, de uma área específica. E aí depende do que a empresa quer trabalhar no momento. Às vezes, uma pequena empresa ela vai ter um conselheiro consultivo ou dois. Uma empresa grande costuma ter entre 3 e 5. Isso é uma recomendação que a gente escuta também no IBGC. Agora, essa profissionalização é importante porque ele vai trazer essa experiência da sua área, da sua formação, para poder analisar o que está acontecendo dentro da empresa e trazer essas ideias que eu mencionei. E, às vezes, essa especialização também pode ser em processos, uma pessoa que tem uma experiência em desenvolver processos. Se a dor, se o problema que a empresa tem é uma certa desordem do ponto de vista de processos, ou uma produtividade baixa em relação de não ter processos consolidados, é preciso pensar nesse profissional, né? Então, o conselheiro consultivo ele tem que trabalhar sobre determinadas pautas, ou seja, quando a empresa contrata um conselheiro consultivo, ela tem que ter claro o que ela espera daquele conselheiro, né? O que ela espera discutir, as agendas das reuniões têm que ser definidas, né? E, obviamente, há uma cobrança em cima do conselheiro consultivo também para atender essa expectativa, né? Que a empresa leva, eu preciso, por exemplo, de trabalhar uma inovação, eu preciso montar uma área de inovação. E hoje está acontecendo isso muito em entidades do governo federal, de buscar conselheiros para montar uma área de inovação, uma integração com o ecossistema, né? Então, a profissionalização, para terminar aqui a resposta, ela é fundamental, né? Que se tenha dentro do Conselho Consultivo pessoas com profissionalização, seja em recursos humanos, seja em ESG, em sustentabilidade ambiental, seja em finanças, que é uma demanda sempre recorrente das empresas, né? Então, isso é muito importante. Legal. E assim, só para a gente abordar esse último tema aí, que é uma coisa que eu já li algumas vezes, assim, do medo que os empresários têm de começar a entrar numa iniciativa de criação de um conselho consultivo, achando que isso daí traz custos assim extremamente altos, tem que estruturar uma coisa assim bem complicada. Dá para você explorar um pouquinho isso daí, porque uma das resistências da construção de conselhos consultivos passa por esse assunto, tá? Olha, na verdade, o custo, como eu já mencionei, é bastante baixo, né, de um conselheiro consultivo obviamente, esse valor ele varia muito de empresa para empresa. O que a gente tem mais em termos de pesquisas que são feitas por algumas consultorias de recursos humanos ou até alguma dessas Big Fours aí de auditoria, mostra dados mais de empresas listadas, que em geral são empresas grandes. Então, o conselheiro de uma empresa grande, em média, se ele é conselheiro de administração, o valor médio mensal, porque aí entra a remuneração, entre alguns outros benefícios, ele pode estar em torno de R$ 74.000. O conselheiro consultivo já cai para R$ 14.000, porque a responsabilidade não é fiduciária, então tem algumas diferenciações. Então, já é um valor bastante baixo. Agora, numa pequena e média empresa, eu já vi conselheiros consultivos que cobram algo entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por mês, ou seja, é um salário relativamente baixo, comparado talvez a alguns profissionais aí do nível mais baixo em termos de remuneração da empresa. E muitas pessoas acabam aceitando atuar pro bono, né, atuar sem uma remuneração específica, para ganhar experiência. Então, eu acho que isso também a empresa pode avaliar, mas um conselheiro mais experiente, ele acaba cobrando por seu trabalho, né? Então, há muita gente boa no mercado, há muitas organizações como a CT que formam esses conselheiros. Então, eu acho que cada empresário tem que avaliar a sua situação e ver que, muitas vezes, essa experiência, essa visão, que esse conselheiro, que esse conselho agrega, realmente paga esse custo, porque no dia a dia, há empresas que faturam valores muito significativos que podem pagar isso. E, obviamente, a minha sugestão é, se há alguma dúvida, comece com um contrato de mais curto prazo, 6 meses, um ano, né? Eu acho que isso é importante também para a empresa pegar gosto pelo conselho, né? Sem dúvida, para começar a acreditar que ele efetivamente gera resultados, né?
E dentro dessa visão aí dos conselheiros, só para esclarecer os participantes, vamos pegar essa faixa de 5 a 10, que eu acho que é uma faixa que é de uma maioria significativa aí das médias empresas. É, Isso aí significa uma atividade contínua na empresa o mês todo, ou é uma parte do mês que é dedicado para essa empresa? Ele tem mais de uma posição em outras empresas também. Em geral, o compromisso de um conselheiro consultivo dentro da empresa, ou se reunindo com a empresa, é de uma reunião por mês. Muitas vezes ela é presencial, ou que é recomendado mais presencial hoje, pós-pandemia, ou virtual, quando o conselheiro está bastante remoto. Mas ele tem que ter tempo para se dedicar, como eu falei, a conhecer a empresa, a estudar, conhecer os outros executivos da empresa. Então, essa remuneração, ela às vezes é por reunião, então, essa empresa se reúne uma vez por mês, então esse valor, por exemplo, você tem 2 reuniões, então isso tudo é acordado. Inclusive, teve uma pesquisa que me chamou a atenção, que saiu no começo desse ano, é que em 2022 houve um aumento no valor da remuneração dos conselheiros. Por quê? Porque muitos conselhos, aí falando de conselhos de administração, eles pagavam por reunião. E na pandemia, muitas empresas entraram em crise, então foi necessário muito mais reuniões. Eu até me assustei, porque falei, pô, no momento que as empresas estavam reduzindo o custo, elas pagaram mais para os conselheiros, mas a explicação formal foi de pessoas que estavam em empresas que passaram por essa situação, de mais reuniões. Agora, a empresa pode ter reuniões virtuais e exigir, tem conselheiros que às vezes ganham por um valor fixo por reunião mensal, mas acaba contribuindo, sendo chamado para opinar fora da formalidade de algumas reuniões, né? Ah, legal. E dentro dessa visão, agora eu gostaria de chamar uma pesquisa, é, que seria a terceira pesquisa que a gente vai estar apresentando. Thomas, você pode colocar a pesquisa de número 3, em que o tópico que ela aborda é fácil implementar conselhos consultivos em empresas. Então, aí, novamente, fiquem aí à vontade para escolher a opção que for mais aderente àquilo que vocês vivem ou àquilo que vocês acreditam. Thomas, apareceu uma caixinha aí de teclas de aderência. Eu não sei se fui eu que apertei alguma coisa aqui ou... Não, acho que fui eu mesmo, já desmontei, tá? Obrigado. Bom, então, dentro dessa resposta da pesquisa de número 3, a gente tem 40% dizendo que não sabe responder, 40% dizendo que já fizemos a implementação do conselho e foi um processo, só uma leitura aí que eu não estou enxergando o texto todo, Thomas. Já fizemos a implementação do conselho e foi E não tivemos dificuldade. não, A, isso daí é na seguinte. Já já fizemos. fizemos a implementação do conselho e foi um processo difícil, e o outro é o processo de implementação não foi conduzido com transparência. Tá. Bom, então a gente tem 40% que não sabe, tá? 40% com dificuldades aí ao longo do processo, e duas respostas e dois conjuntos de respostas de 10% que fizeram a implementação do conselho e não tivemos Dificuldade. dificuldade. Então, aí é uma situação que a coisa caminhou de uma forma legal. E o último processo de implementação não foi conduzido com transparência, é isso? Sim. Legal. Bom, então, Durval, eu vou pegar um gancho direto em cima disso daí, tá? Porque eu lembro que em algum momento você falou que criar conselhos de conselhos consultivos, ele não é um bicho de 7 cabeças. Então, dá para você falar um pouquinho sobre isso, por favor?
Existem muitos desafios, né? E essa própria resposta aqui mostra que algumas empresas tiveram mais facilidade, outras tiveram mais problemas, né? Mas assim, eu vejo do ponto de vista do conselheiro, o principal ou os principais desafios é compreender qual é o problema da empresa. E eu já vi experiências de conselheiros que foram chamados quando a empresa estava numa situação de uma terrível crise financeira. Então, tinha que reorganizar a área e demitir pessoas, enfim, buscar soluções de financiamento e tal. Mas o resultado foi muito positivo, porque a partir do momento que você faz e vence esse desafio, fica muito mais fácil atrair investidor para a empresa, se a empresa tiver interesse em abrir capital, também de conseguir crédito mais barato, né? Então, eu acho que esse é um desafio. O outro é trabalhar essa questão da diversidade que a gente falou, né? Agora, o conselheiro ele tem uma dificuldade natural que é conhecer a empresa, conhecer quais são os seus valores, os princípios. Por isso é fundamental que ele, digamos, embarque dentro da empresa nos primeiros momentos da sua função, para conhecer bem essa empresa, pesquisar sobre a empresa, conversar, porque muitas vezes a cultura da empresa é como o nosso DNA, né? Ela está dentro de nós, mas ela não está escrito na nossa testa, a cultura. Então, você tem que olhar as características, como a gente olha a característica física de uma pessoa, para imaginar qual seria o DNA dela. Na cultura é a mesma coisa, você tem que olhar o que está acontecendo dentro da empresa, como as pessoas reagem, para poder entender essa cultura, e a partir desse entendimento da cultura é que o conselheiro vai poder verificar o que está acontecendo e colocar um diagnóstico, porque às vezes o diagnóstico do conselheiro é equivocado, ele quer ir por um caminho, mas por não conhecer tanto a empresa, não é bem aquele caminho, né? Então, outro desafio é essa função de mediador que eu já falei, né? Então, aqui eu coloco três recomendações que são interessantes para um conselheiro quando ele vai aceitar esse desafio, quando ele vai assumir. O primeiro é que ele olhe a empresa, ou seja, como é que é a reputação dessa empresa, como está a posição dela no mercado, como é que está a situação financeira, o desempenho operacional, como é que está a relação entre acionistas, tem conflito, então é preciso entender a empresa. O segundo ponto de observação que o conselheiro tem que ver é o conselho do qual ele irá fazer parte. Ou seja, como é que é a composição, quais são a experiência dessas pessoas, qual é o prazo de mandato, se existe algum outro comitê associado, como é que é a própria remuneração desses conselheiros. Então, ele tem que olhar o conselho em si. E o terceiro ponto importante é olhar a si mesmo, ou seja, ele tem que ver se aquele conselho não vai gerar um conflito de interesse, que é um ponto fundamental, se ele tem a competência para cuidar do cargo. Às vezes as pessoas querem entrar no conselho, mas não têm competência no sentido de conhecer o negócio da empresa. Se ele tem um certo apetite ao risco, de correr esse risco na função, porque se ele for mal sucedido, ele pode, de alguma maneira, sair queimado no mercado. Ele tem que avaliar se os princípios e valores dele estão de acordo com o da empresa, né? E qual é um ponto importante também que muitos não avaliam, é qual é a minha situação limite para permanecer na empresa em caso de disputa, né? Teve recentemente o caso do conselheiro da Vale, né, que não é bem o nosso métier aqui, mas que ele saiu da empresa acusando a empresa e tal. Então, chegou no limite desse profissional. Então, o conselheiro, em geral, em empresas pequenas e médias, não tem tanta exposição pública, e muitas vezes ele sai, mas ele tem que definir qual é esse limite e ter esse jogo de cintura, essa habilidade, mas quando isso acaba atingindo algum valor dele, algum princípio, ele tem que sair do conselho, né? Eu já vi algumas situações de pessoas que realmente saíram porque a cultura da empresa era tóxica, tinha muitos conflitos lá dentro, né? Então é preciso esse olhar do conselheiro para assumir essa função, também para conhecer a si mesmo, o conselho e a empresa. Muito bom. E aí, uma pesquisa de número 4 para a gente começar a fechar esse conjunto de informações que a gente tratou. Thomas, você pode apresentar a pesquisa de número 4 que tem como pergunta: todas as empresas devem ter conselhos consultivos? Aí, agora, com tudo aquilo que vocês ouviram, tudo aquilo que foi dito para vocês, tudo aquilo que vocês já vivenciaram, como que vocês sentem essas três opções aí que são dadas? Qual delas que vocês acham que é mais aderente?
Então, vamos lá com 78%, tá? A gente tem que, nas discussões sobre esse assunto, as opiniões são Bem divididas. bem divididas, tá? Ou seja, quer dizer, não existe assim um consenso, uma visão clara e uniforme das pessoas envolvidas. E 22% dizem que estamos discutindo esse assunto no momento, mas Sem uma definição clara, uma sem definição. uma definição clara, tá? Então, aí, vamos direto nesse assunto aí, Durval, porque eu queria ouvir, tá, de você, se todas as empresas precisam de um conselho consultivo e defenda essa posição pelo sim ou pelo não, tá, ou por quê, tá? Essa pergunta, ela de alguma maneira responde, né, o título do nosso webinar, se vale a pena, né? Eu Certo. digo que sim, pela minha experiência profissional, eu acho que ela acaba sendo benéfica para qualquer tamanho, qualquer tipo de empresa, qualquer setor, né? E o primeiro deles é o que a gente já falou aqui, que é a importância desse conselheiro trazer governança corporativa. Então, é importante que você contrate um conselheiro que tenha essa noção, essa visão de governança corporativa para dentro da organização, né? Então, eu acho que isso é fundamental. O outro benefício é você trazer essa visão de competitividade do mercado, né, que a gente já falou. Então, eu acho que a empresa tem que olhar essa competitividade, ela tem que olhar também o conselheiro como alguém que vai ajudar nessa sustentabilidade empresarial, essa visão de longo prazo, de adoção das melhores práticas de governança e práticas ESG em geral, né? E os desafios específicos, né? Claro que o conselho consultivo ele vai enfrentar muitos desafios, como, por exemplo, como atingir metas estratégicas, como reposicionar essa empresa no mercado. O conselheiro, às vezes, traz o problema, a discussão, mas a solução passa por um envolvimento com outras pessoas da organização e até a contratação de uma empresa externa, por exemplo, que vai ajudar no marketing, se o problema maior for crescimento de mercado, posicionamento de mercado, né? O outro benefício importante é de conflitos, que a gente já falou, de também pensar a empresa do longo prazo, do ponto de vista até de sucessório. Às vezes, alguns conselheiros de recursos humanos são chamados temporariamente para isso, né? E todas as dificuldades, inclusive a de financeira. Quando a empresa tem um conselheiro financeiro, muitas vezes essa pessoa traz a sua experiência para poder buscar financiamento ou negociar as melhores taxas de juros no mercado para aquela empresa. Então, o conselheiro, ele aporta, através também da sua rede de relacionamento, todos esses benefícios, né? Legal. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, em alguns momentos você citou assim o tempo de permanência do conselheiro, 1 ano, 6 meses, 2 anos, enfim, é como se fosse um contrato firmado. Existe a figura do conselheiro temporário? Ele pode ser temporário também? Sim, pode. Depende da necessidade da empresa. Ela pode, por exemplo, ela quer lançar um novo produto, ela quer revisar um processo, ela quer implantar um RP ou algo na gestão financeira, então ela pode contratar. Eu, inclusive, faço parte de uma organização que é o Chiefs Group, que ele oferece executivos on demand e também conselheiros on demand por um período que pode ser de 6 meses a 12 meses. Então, o compromisso acaba sendo menor, e aí é um desafio para esse profissional, porque ele precisa ter as mesmas responsabilidades de um conselheiro mais permanente. Então, ele tem que, em pouco tempo, conhecer a empresa, cumprir esse papel. Mas, se o objetivo da empresa é muito específico dessa função, vale a pena ter um conselheiro temporário. Muito bom. E, assim, eu acho que a gente está já no nosso tempo de fechamento, a gente ainda tem um tempo para responder perguntas, mas, assim, uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que é a seguinte: a gente falou, em algum momento você falou da virar chave dentro de uma empresa, tá? Você não usou bem o termo, mas o sentido é de também uma transformação do mindset dos gestores dessa empresa, não importa se sócios ou principais dirigentes da empresa, mas a mudança de mindset, tá?
E, assim, de novo, voltando alguns informes que eu tenho lido, dessa resistência inicial de alguns empreendedores, de alguns sócios de empresa, de criar essa cultura de conselho consultivo, tá? E aí volto na figura da habilidade, mas você acha que é razoável a gente pensar que um empreendedor que ele não tem essa confiança de governança, não tem essa confiança de que isso é um passo importante para a empresa dele, ele fazer isso daí por etapas, em que no primeiro momento ele traz um conselheiro, que é um conselheiro de identificação de quais são efetivamente os maiores problemas que ele tem no empreendimento dele, tá? E a partir daí ele vai construindo a figura de um conselho para ir melhorando a performance dele ou as soluções dele naquilo que é mais relevante para o negócio dele, que, a meu ver, é uma forma efetiva de você trazer resultados visíveis para uma empresa. Você acha razoável essa linha de raciocínio? Como que você interpreta isso? Sem dúvida, Pedro, é importantíssimo começar. Se há alguma dúvida de parte da organização, se vale a pena, comece de uma forma experimental, comece com contratos de mais curto prazo, renováveis, e faça essa experimentação, teste e analise o resultado, né? É importante que o conselheiro seja avaliado, ainda que a sua atuação não é mensurável em números, muitas vezes, mas as opiniões, as sugestões e a área que ele vai atuar pode sim ter um impacto naquela área dentro da empresa e aí você consegue medir resultados a médio e longo prazo. Então, é importantíssimo que se pense no temporário com uma visão de longo prazo se o processo foi bem sucedido. Eu acho que a maior parte das empresas que começam assim, elas continuam, evoluem e depois se tornam até grandes empresas listadas em bolsa. Então, acho que é um bom começo o conselheiro consultivo, o conselho consultivo. Ah, legal. Bom, agora vamos reservar um tempinho. Quem quiser ainda incluir alguma pergunta aí no Q&A, fique totalmente à vontade. Já temos algumas perguntas aqui. Tem uma delas, que é do Marco Liporini. Ele possivelmente ele estava querendo saber uma coisa que a gente explorou na sequência, mas acho que a gente podia dar uma sintetizada para responder e atender a curiosidade dele, que a pergunta dele é a seguinte: quais são os benefícios de ter um conselho consultivo? Eu acho que os benefícios que a gente citou aqui é você resolver um problema da empresa, uma dor, uma necessidade, né? Trazer uma experiência de fora, um olhar de fora, resolver alguns problemas de conflito, se isso ocorrer dentro da empresa, e como resultado de tudo isso é aumentar a eficiência operacional da empresa, aumentar a produtividade, e um tema muito importante que é o relacionamento entre as pessoas, entre as áreas, né? Então, o conselheiro consultivo ele tem que vir com seus skills técnicos, mas também com essas capacidades, outros skills, soft skills, como empatia, como habilidade de comunicação. Eu acho que o conselheiro consultivo acaba cumprindo esse duplo papel dentro da organização e beneficiando a todos. Maravilha. E o próprio Marco, ele complementa com mais uma pergunta: como escolher os membros do Conselho Consultivo? Acho que é uma pergunta interessante aí para a gente dar um aconselhamento em relação a caminhos possíveis, tá? Considerando a sugestão que o conselheiro consultivo tem que ser alguém independente fora da empresa, preferencialmente, então é possível olhar o mercado e olhar quem atua naquele mercado, às vezes pessoas que já trabalharam numa empresa do segmento, do setor, ou trabalharam na própria empresa, mas no passado. Então é importante que essa seleção passe, talvez com a ajuda de um profissional de recursos humanos, né? Mas de uma empresa de recursos humanos, mas ela depende de avaliar e conversar com muitas pessoas. Então, a sugestão é não contrate o primeiro que você conheça, mas entreviste várias pessoas. Hoje basta colocar no LinkedIn que você está procurando determinado profissional, certamente aparecem muitos candidatos. Então, acho que tem que fazer essa busca, essa seleção, mas a empresa tem que definir bem claro o que ela quer, quais são as expectativas que ela tem em relação
ao conselheiro que vai ser contratado, para que também não apareçam pessoas que não têm nada a ver com a empresa ou com a necessidade, né? Tem que ter objetividade no Não, processo, né? exato. Legal. É, temos mais uma pergunta aqui do Fernando Carvalho. Fernando, muito obrigado, uma honra ter você conosco aqui no nosso evento. E a pergunta do Fernando é a seguinte: qual deveria ser o tamanho ideal de um conselho consultivo, e se os proprietários devem participar? Olha, o conselho consultivo, o ideal seria de ter, pensando no nosso perfil aqui, pequenas e médias empresas, de 1 até 3 pessoas, em geral, 3 porque isso é um número ímpar, mas quem deve participar? Sem dúvida, se a empresa tem alguns executivos de determinadas áreas, eles também devem participar das reuniões. Outro dia eu fiz uma palestra sobre inteligência artificial para um conselho que era um grupo de inovação, e aí, de repente, estavam todos lá, até o CEO da empresa, o presidente do conselho. E por quê? Porque é um tema do momento, chama atenção. Então, quando o conselho se reúne para um tema que é mais abrangente, que envolve várias áreas, por exemplo, se você vai discutir no conselho consultivo um tema de tecnologia ou de tecnologia de informação, é importante que o diretor de finanças, o VP de finanças esteja, sim, porque de repente você vai precisar dele, ele precisa entender por que a empresa necessita daquele aporte de capital, se for essa a sugestão do conselho. Então, eu acho que todos os principais líderes, a gente chama de C-level, né, empresas que têm essa estrutura, mas toda a diretoria e os principais executivos deveriam participar quando o tema é um tema mais geral. Se é um tema muito pontual, por exemplo, de recursos humanos, pode ser que não seja necessário que todos estejam, mas isso depende da dinâmica, da estratégia de utilização desse conselho em cada empresa. E eu não sei se para mim não ficou muito claro, os proprietários, eles devem participar, e quando eles participam, eles entram como membros ou entram como presidente do conselho consultivo? Então, existem duas relações que o Conselho Consultivo tem. Uma é com a diretoria da empresa, outra é com o acionista ou assembleia de acionistas. Se esses acionistas também fazem parte da diretoria, por exemplo, de uma empresa familiar, isso é muito comum, aí sim eles devem participar. Agora, se a diretoria é uma diretoria que é independente, o CEO, por exemplo, não é acionista, não está ligado ao acionista, aí eu acho que tem instâncias de reunião que os sócios não devem participar. Então, eu acho que o Conselho Consultivo ele vai atuar de acordo com o momento, com a decisão, considerando que o Conselho Consultivo não tem esse poder de decisão. Então, algumas propostas que ele traz é preciso que a diretoria esteja atento. Agora, se a diretoria falar, não, isso precisa de uma aprovação dos sócios, aí ele chama uma assembleia de sócios para discutir. Então, isso vai variar muito de empresa para empresa, da estrutura organizacional e da situação em si que o conselho está tratando e discutindo, né? Bom, então, se eu entendi bem, nessas reuniões de conselhos consultivos, são reuniões que podem eventualmente serem apontados caminhos, mas a decisão não passa por essa reunião propriamente dita. É isso? O Conselho Consultivo ele não tem esse poder De deliberativo, né? decisão. Tá. Mas Perfeito. se a proposta de algum investimento, de alguma deliberação que a empresa tem que tomar, depende da opinião do Conselho Consultivo, ele deve participar. Algumas empresas chamam o Conselheiro Consultivo como um ouvinte em algumas reuniões, né? Isso também é uma prática comum. Ou quando a empresa tem um conselho de administração, as pessoas que participam de alguns comitês de apoio ao conselho de administração também são ouvintes de algumas reuniões. Ah, muito bom. Bom, com isso a gente esgota aí as perguntas que foram surgindo, e eu gostaria que você fizesse assim umas considerações finais aí a respeito do nosso tema, do nosso evento. Durval, está com você aí o encerramento aí do nosso evento. Eu acho que é um tema muito importante, é um tema que requer muita discussão, e, como eu disse, cada empresa tem uma realidade, então é importante que, pelo menos, esse tema da formação de um conselho consultivo seja levado para dentro das empresas. Eu vou responder uma pergunta, Pedro, aqui que ninguém fez, mas que está aí circulando muitas vezes, a inteligência artificial pode ser um conselheiro consultivo, né?
ou conselheiro de administração? Então, essa é uma pergunta que com frequência aparece aí nos grupos de tecnologia, e eu posso dizer que ela, na verdade, ela tem que ser integrada ao processo, ela não vai ser um conselheiro que vai opinar por si só, mas ela tem que ser uma ferramenta de apoio, por exemplo, no planejamento estratégico, na Sem tomada de dúvida. decisão, e ela ajuda muito a reduzir os tempos de discussão, porque um dos grandes problemas que os conselhos têm hoje é que se perde muito tempo discutindo números, relatórios, resultados financeiros e pouco tempo para a discussão do futuro, de perspectivas, de estratégias. Então, é importante você usar os recursos da tecnologia de automatização para conseguir informação mais rápida e até sugestões que a inteligência artificial pode dar, por exemplo, numa avaliação de resultados financeiros. Pode ser que a inteligência artificial te ajude a tomar alguma decisão nesse aspecto, mas a decisão tem que ser sempre do humano. Então, o conselheiro de administração, o conselheiro consultivo, no nosso caso aqui, ele não pode ser a inteligência artificial na minha experiência. Pode ser que daqui a 10 anos a realidade seja um pouco diferente, né? Por que eu digo isso? Porque as características de um conselheiro consultivo, então, para a gente encerrar aqui, eu digo, ele tem que ser comunicativo, tem que ter um perfil que faz essa comunicação, faz as perguntas, ele consegue integrar as pessoas, né, ajudar no networking. Ele tem que ser cauteloso ao mesmo tempo, ou seja, ele tem que observar riscos, tendências, saber observar onde que a empresa tem algum possível gap ou algum possível risco não identificado, né? E ele tem que saber escutar e fazer as perguntas corretas, né? Essas são as principais recomendações aí para a característica de um bom conselheiro consultivo, para o sucesso desse conselheiro consultivo, né? Maravilha. Obrigado mais uma vez, Durval. E assim, agradeço demais a participação de todos vocês que nos honraram mais uma vez nesse nosso webinar. Muito obrigado a você por ter participado do nosso evento aí, por ter trazido tanta informação, tantos insights importantes para quem está vivendo essa vida ou vivenciando o momento de querer participar dentro desse movimento nas empresas. Enfim, muito obrigado aí a todos vocês pela participação. Só gostaria de lembrar que agora a gente vai ter um QR Code aí na tela que eu vou pedir para o Thomas ampliar para facilitar a vida de vocês. Gostaria muito que vocês respondessem essa pesquisa aí, que ela é extremamente importante para a gente dentro da condução dos nossos webinars. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. O QR Code vai ficar disponível aí durante 1 minuto ou 2, então não tenham pressa, mas a resposta é muito rápida também, então não se preocupem com isso. Então, muito obrigado mais uma vez a você. Durval, muito obrigado a todos os participantes que estiveram conosco. Thomas, muito obrigado pelo apoio de sempre. E espero vocês no nosso próximo webinar, que eu vou até dizer qual que vai ser o tema. Vai ser do Cyber Security, que é um outro tema extremamente relevante e importante no mundo de hoje. Então, se preparem, se reservem a agenda para o dia 15 de maio, para que estejamos juntos novamente nesse tema tão importante. Mais uma vez, boa noite e obrigado a todos, tá? Obrigado, boa noite. Boa Tchau. noite, obrigado, Durval. Tchau, tchau. Obrigado, Thomas.